Boa noite! Estamos aqui para mais uma live de segunda-feira. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e o tema da live de hoje vai ser sobre rotina. Eu tenho uma convidada muito especial que vai estar aqui com a gente e ela vai falar um pouquinho da sua experiência. E eu já quero te convidar mais uma vez. A reprise do webinário que eu dei na quinta-feira passada está no ar ainda. Você pode clicar no link aqui na bio ou ir lá no meu YouTube, está disponível até amanhã. Lá no YouTube Psicóloga Maria Rodrigues você vai ter acesso ao webinário, mas só até amanhã de noite que a gente deixa disponível. Se você não assistiu ainda, vai lá, veja a reprise. A gente tem um convite também muito especial para que você entre na turma Paz com Propósito. É um programa completo, com orientações especializadas, mas com vários módulos para te ajudar na criação do filho emocionalmente saudável. Eu sei que não é um processo fácil e é por isso que eu tenho estudado, a gente tem aplicado no consultório, aplicado nos grupos, e aí eu resolvi trazer esse programa que é pensando em todas as situações que você precisa saber para que esse caminho seja um pouco mais visível, mais possível, mais consciente, né? Porque senão a gente acha, Maria, você fala isso lá na sua casa, né? Aqui em casa é tudo mais difícil, né? Meus filhos são mais difíceis, todo mundo é mais difícil. E aí a gente vai fazendo com que esse percurso pareça impossível. E é isso que eu quero tirar da sua mente agora, que a gente tem possibilidades para muitas coisas, muitas transformações na nossa vida e dos nossos filhos, desde que a gente visualize isso, que a gente creia que isso é possível e que a gente faça um movimento para chegar até esse destino. Então eu vou chamar minha convidada, Kátia, que está aqui. Se você vai estar vendo na reprise, então é a mãe Kátia que eu vou estar chamando agora. Ela vai estar falando sobre a experiência dela sobre rotina, mas ela vai estar podendo se apresentar também. Vamos lá, para a gente não tomar o tempo também. Agora é só você aceitar aí, Kátia, que a gente vai estar junto aqui, podendo tirar esse tempinho para poder conversar um pouco melhor. Faz tempo que a gente não se vê. Oi, Kátia. Olá, tudo bem, Maria? Tudo. Vamos lá, deixa eu ver. Me arrumar. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, e você? Tá, também. Vamos lá, então, Kátia. Feliz 2021 ao vivo agora para você. Eu quero que você se apresente um pouquinho para as pessoas que vão estar nos vendo agora, que também vão estar nos assistindo depois, né? Essa live fica gravada, fica nas minhas mídias também, né? Tanto no YouTube como no Facebook, para vocês terem acesso. Mas hoje é um bate-papo e eu quero que ela se apresente para depois a gente começar a conversar. Bom, obrigada pelo convite, né, Maria? A gente teve um tempo juntas aí em 2019, né? É a primeira vez que a gente está se encontrando agora, então feliz ano novo, parabéns atrasado do seu aniversário, que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. O meu nome é Kátia, eu sou mãe do Felipe. Felipe tem 7 anos e sou casada com o Marcos Martins. E o ano passado, acho que foi bem na época da pandemia, né, Maria, que você começou a fazer o projeto do Pais com um propósito, Foi né? um desafio, né, que a gente se conheceu, né? Isso. Então, eu assisti às aulas e achei bem interessante, logo já me identifiquei, que eu precisava organizar algumas coisas aqui em casa, ter rotina, né? E aí a gente acabou fazendo o programa completo e, e onde a gente começou a mapear várias coisas que estavam pendentes, né? Então, acho que nós fizemos a parte do autoconhecimento, fizemos também os testes, né, dos estilos parentais, Isso. que foi muito bom. Eu, a princípio, não sabia que esse tipo de avaliação existia. Uhum. Depois, se você quiser
explicar melhor para o Perfeito. pessoal também. E aí nós descobrimos o nosso estilo parental, mapeamos aí aonde que estavam os pontos deficientes que precisávamos mudar, né? E aí construímos aí um caminho a seguir. E aí o caminho foi pautado em autonomia, né? Eu tenho só o Felipe, né? Então a gente acaba fazendo muitas coisas pelo nosso filho, não dando autonomia para ele seguir. Então o programa foi ótimo porque a Maria nos ajudou a olhar com os outros olhos, né? Aquilo que estava faltando, ia fazer uma construção conjunta. E nós também estabelecemos rotina, também tinha um ponto que era bem falho, que era a clareza da informação, né? Então a gente esperava muita coisa do Felipe, mas a gente não tinha explicado corretamente para ele O que era para ser como que feito. ele tinha como que ele tinha que se portar, né? O que que a gente esperava dele. Então, muitas vezes, quando nós fazíamos a correção do comportamento, ele virava e falava, eu não sabia que era assim, né? Então, o programa, ele trouxe muita construção, né? E também ele só foi possível quando o Marcos, né, que é o meu esposo, me acompanhou em todo o tempo. A gente fez os atendimentos individuais com a Maria, né? Fora os vídeos que a gente assistiu e todo o acompanhamento. Então, de 15 em 15 dias, ele tinha um encontro com a Maria e de 15 em 15 dias Você. era eu quem tinha e às vezes a gente se encontrava para mapear em família, né? A internet trouxe o benefício porque a Maria está em Vinhedo, né, Maria? Isso, em Vinhedo. Eu estou em Jacareí, no interior de São Paulo, então a gente se aproximou e conseguimos aí construir foi uma bênção nas nossas vidas, né? Então agora o Felipe tem uma rotina, ele consegue entender melhor, né, os horários que ele precisa cumprir. Esse ano nós fizemos um propósito de ler a Bíblia juntos, Olha, então nós estamos lendo o livro de João, começamos pelo livro de João, que é o Novo Testamento. Isso tem sido bênção na nossa vida, tem acrescentado bastante, né? Mas tudo isso é fruto do trabalho que a gente construiu junto no Pais com Propósitos, né? E bom. Que bom ouvir isso, né, Kátia? Eu vou pontuar algumas coisas para a gente, acho que também aprofundar um pouco mais na rotina, né? O quanto que é importante vocês conseguirem fazer hoje, porque colocaram isso dentro da rotina. Porque senão vai ficando na vontade de fazer alguma coisa, né? A gente sempre tem vários desejos e vários planejamentos, mas quando a gente não inclui, não quer dizer que incluir vai fazer com que todo dia aconteça. Mas eu sei que não incluir, aí não vai acontecer mesmo. Isso é a certeza, né? Se a gente não inclui, aí não acontece. Então, a gente começou, né? Eu falo agora, está aberta as inscrições do programa, que foi um pouco do que a Kátia viveu o ano passado. Eu decidi colocar agora como um formato online, realmente, né? Por acreditar que precisam de vários pontos, né? Igual ela falou lá, tem um questionário, né? Que é para a gente saber um pouco dos estilos parentais, que é o que a gente fala do autoconhecimento. Mas tem vários pontos que a gente vai passando, né? De saber o que é o comportamento, o que vem antes do comportamento, como que acontece, o que a gente vai fazer depois, que é o reforço, que às vezes você está reforçando algo que você não quer que continue, mas se você está reforçando, ele tende a continuar. Né? O quanto que é importante a participação dos nossos filhos, a clareza da rotina, das regras, né? A primeira coisa na regra é que a criança tenha clareza. Então, vamos passar todas as regras novamente, toda a rotina novamente, como ela falou que ela fez com o Felipe. Não é só, às vezes a gente tem a cobrança, né, que é depois saber monitorar,
mas a gente não passa por esse ponto de dar a clareza e ter principalmente consistência, né? Senão, eu faço os atendimentos com os pais, né, os dois, que é muito bom, é por isso, porque senão a consistência, às vezes um aplica, o outro não, né? O outro consegue, mas o outro não. Então, se a gente mantém a consistência, que é isso, independente do nosso humor, independente se é pai, se é mãe, se é avó, se é avô, todos estão aplicando e reconhecem que aquela regra é necessária. Né? Ah, não, sua mãe colocou aquilo porque ela é brava. Não, comigo não precisa. E não tem isso, né? Então, foi uma construção, também sou grata por ter conhecido a Kátia nesse período, o Marcos e o Felipe, né? Porque foi um tempo de aprendizado também para mim, enquanto orientadora, fazer esse formato online. Eu falo que a pandemia nos possibilitou isso. Só, eu só pensei nessa possibilidade de fazer no online quando chegou a pandemia. Né? E aí não é só foi para os meus pacientes aqui, de conseguir atingir pessoas de fora, né? Eu tenho pacientes no Paraná, então assim, é graça a isso. Eu falo até, né, que a gente tem que até tirar esse peso que a gente coloca para os nossos filhos, principalmente, que a tecnologia é ruim. A tecnologia fazendo mau uso, com tempo inadequado, é ruim. Né? Mas eles têm muitas coisas importantes que eles podem aprender aqui também. Né? Que foi esses encontros, a gente só se conhecia, a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu trago essa frase, que aqui no online a gente também tem muita presença, né? Que as pessoas falam, não está presente. Estou presente, 150% presente em todos os atendimentos, em tudo que eu tenho feito. E aí a gente chegou no ponto, né, que a Kátia falou assim, Maria, a rotina foi uma das coisas que eu sei que a gente começou um ritmo bem diferente. Então, fala para mim um pouco, Kátia, assim, o que você via antes da pandemia, porque foi a chegada da pandemia que eu acho que desestruturou um pouco, que você viu que precisava de uma coisa mais estruturada, né? Antes da pandemia, a rotina do Felipe era na escola, né? Eu deixava ele 7 horas da manhã e eu pegava de volta às 18 horas. Então era essa rotina, à noite a gente ia à igreja, né? Mas era essa rotina. Quando veio a pandemia, ele achava que todo dia era final de semana, porque ele estava em casa. Então estava complicado, porque ele não queria ficar na aula online, ele não tinha dificuldade de fazer as tarefas, né? E ele dizia, mas eu estou em casa. Então, o programa ele foi ótimo, né, nesse tempo, porque ele nos ajudou a consolidar, a mostrar para ele um caminho, né? Que não é porque a gente está em casa, que a gente está vivendo um momento diferente e que a gente precisava ter a rotina, né? O começo é difícil, porque as crianças não gostam, né, de ser controladas. E aí eu sempre explicava, né? Eu falava, filho, é importante a gente ter uma rotina, né? Eu lembro que acho que no primeiro atendimento você até me perguntou assim, mas que horas o Felipe acorda? E eu falava assim, se tem aula, ele acorda às 7. Se não tem aula, ele pode acordar às 9, né? E aí, tipo, não, Kátia, precisa ter uma rotina, estabelecer um horário. E aí, depois a gente também, como pais, né, vai aprendendo, a gente nunca sabe tudo. Acho que o atendimento com a Maria é bem legal, porque também não existe aquele julgamento, né? A gente, como pais, muitas vezes se sente eu tô errada, eu sou a pior mãe do mundo, eu não consigo fazer, não dou conta, né? Então a Maria sempre com esse jeitinho meigo, né, Maria? Conversa com a gente, nos acolhe, consegue nos mostrar um caminho, uma direção. E hoje eu vejo as coisas melhores, até para mim, assim, como mãe, né? Porque a gente não cria o filho da gente para nós, a gente cria para o mundo, né? E Então a gente. esse é um ponto, né, Kátia? Acho que para se incluir da autonomia, vocês precisaram trabalhar, para se incluir da rotina, vocês precisaram. Deixa eu ver. Você está me ouvindo, Kátia? Tá? Acabou. Agora voltou.
para ser incluída a rotina, precisou ser trabalhado a autonomia. Porque senão a gente fica cansada, né? Toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, toda vez. Não que a gente não tenha que repetir, não tenha que orientar, mas às vezes a gente só quer a autonomia dos nossos filhos na hora de fazer o que é necessário. E a gente quer tirar a autonomia deles em outros passos que é bom para eles, né? Então a gente, mas por que você não limpou a casa, vamos dizer? Mas na hora dele poder sair e brincar sozinho, ele não pode. Mas ele tem que saber limpar a casa. Mas na hora de brincar sozinho, não pode. Na hora de dormir na casa de uma pessoa, não pode. Mas na hora de cumprir os deveres, precisa, né? Mas a gente está criando, igual você falou, os nossos filhos para uma condição maior, né? Não é, a gente fala o mundo, parece pejorativo, mas não é. Né? É a gente criando eles para algo maior do que a nossa casa. Mas as bases, os princípios vão vir da nossa casa. Né? Então, se a gente consegue colocar bons princípios, bons hábitos, né? E é isso, né? Assim, se tem uma hora para acordar, uma hora para dormir. Então, não, igual ele, né? Se tem escola, mas para ele na pandemia, às vezes não tem escola. Né? Se eu posso fazer atividade qualquer hora, não tem. Eu não sei como que está sendo esse começo de ano aí, mas aqui a gente ainda está, né? A parte está presencial, vai um dia, vai outro. Então, num dia tem rotina, no outro dia não tem. Né? Um dia sim, um dia não tem rotina. Não, rotina é sempre. É claro que tem flexibilidade, tem final de semana, tem férias, né? Tem várias coisas. A gente também tem isso, né? E eu sempre coloquei, né, que se a gente acredita para nós, para os nossos filhos, a gente vai passar essa importância para eles, né? Se não é importante para a gente, sim. Eu lembro também que você sempre. Eu fui pegando muito do que você me conduzia e dividindo com ele, né? Então, eu falava, filho, olha só, até Deus, ele tem uma rotina, né? Porque o sol, ele nasce todo dia, no mesmo horário. Já pensou se desse meio-dia, tivesse noite, né? E a gente ia ficar confuso, né? Então, Deus é perfeito, as coisas como, né? Às vezes Como elas acontecem. para plantar, né? Todo mundo sabe, né? Eu falo que o agricultor que vive na natureza tem isso, né? Muito forte, né? Que ele sabe quando planta, sabe quando vai poder colher, sabe a espera para que isso aconteça. E às vezes a gente fica distante da natureza, né? E aí a gente se perde nisso, né? Achando que tem que ser tudo do nosso jeito. É. Né? Então, é muito. Assim, o que você vê do Felipe, Kátia? Você consegue ver hoje, apesar de todas as dificuldades? Hoje eu fui fazer rotina de novo com o Benjamin. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, porque a gente já conseguiu fazer até agora. Minha sogra está em casa, me apoiando esses dias, né? Por causa dessa rotina do programa agora. E eu coloquei no chão, assim, foi algumas horas para conseguir montar os desenhos com ele, colar. E ele, só para colocar ali, já foi difícil. Não, mamãe, eu já sei que é isso. Não, não precisa colocar isso. Não quero isso, né? E com essa resistência, ele já tem uma rotina. Mas eu sei também que mesmo com as resistências, porque nós também temos as nossas, é possível a gente continuar treinando, colocando, e no final eu perguntei para o Benjamin, você não gostou de fazer essa rotina? Ele, não, mamãe, foi muito bom. Mas ele reclamou durante a programação inteira. Mas isso que eu quero, né? E eu sempre coloquei para ele, eu falei, filho, as coisas fáceis, né? Não é porque é fácil que vai ser legal. Lá no final você vai sentir que foi o melhor, né? Que ter isso, né, é visível, agora ele vai poder escrever ele mesmo. Então, assim, é bom. E o que você acha para o Felipe? Se hoje ele vê, ele já te deu algum feedback, assim, né? Que ele sentiu que ele conseguiu fazer as coisas, que ele sabe o horário, porque a rotina serve para isso, para trazer segurança. É para trazer segurança. Seu filho sabe o que esperar. Ele sabe o que ele pode, o que ele vai fazer amanhã. É isso, a gente dorme com a certeza que o sol vai nascer. Se a gente não tivesse essa certeza, já imaginou? As nossas angústias, né? Como ia ser, né? Eu vejo que agora ele consegue
coordenar bem os horários, sabe? De manhã, hoje a rotina é assim, de manhã ele tem aula na escola que ele estuda, né? Ah, Ele está no terceiro ano, e à tarde ele tem algumas aulas extras. Então, tem a hora da aula do inglês, ele tem a hora que ele ensaia um instrumento musical, que são 10 minutos, ele tem alguns dias ele tem natação, agora está suspenso por conta da pandemia, né? hum, Mas a gente também tem alguns encontros no Zoom com as professoras da igreja, né? E eu percebo que ele já tem noção do horário, ele já consegue. Ai, agora está na hora disso, agora está na hora daquilo. Eu sou compradora e ele é um negociador nato também, né? Porque verdade. a conversa que vem, olha, podemos, agora está na hora de fazer a aula do instrumento musical, ou na hora da leitura bíblica. Podemos trocar, fazer isso tal hora? Eu gostaria de assistir a televisão. É, que é também Bom, que é bom a gente incentivar. É claro que a rotina não pode ser burlada, né? Esse é um dos pontos que eu coloco lá nas regras, porque senão vai ter essa possibilidade nem por nós e nem por eles. Se a gente colocou como regra que não pode usar o celular na hora da refeição, nem nós, nem eles, né? Mas a negociação é um momento muito bom, né, para a criança também, de entender, de colocar alguns princípios, eles poderem saber por quê. Então, fala, então, por que que você quer fazer o que que você acha que é melhor? Né? Você precisa me convencer que a televisão vai ser melhor que o instrumento musical. Né? Provavelmente eles não consigam nos convencer disso. Mas é trabalhar esse raciocínio que a gente fala que é parte do cérebro, que eles possam raciocinar, eles vão levar isso para a vida adulta. Já imaginou como que o Felipe vai ser um negociador do futuro? Né? faz parte, né? Mas como a gente está em casa, então é um tempo difícil para todo mundo, né? O Felipe não tem irmãos, então às vezes a gente acaba cedendo. Não, tá bom. Então quanto tempo você precisa para terminar esse desenho? Tá, termina o desenho e depois você faz. E esses são combinações mesmo, né, Kátia? Acho que essa flexibilidade não é burlar, né? Você está mantendo e você está fazendo uma negociação com ele. Né? Até falei que assim, a gente precisa trazer, a gente trouxe alguns atendimentos, né, falando 5 minutos, tá bom. Então, se você quer 5 minutos disso, vamos colocar 5 minutos lá daquilo que você não quer, para ele perceber o tempo. Você lembra que eu falava que, assim, às vezes para eles, mas 5 minutos, 10 minutos de instrumento musical é muito. Mas vamos colocar, então, 10 minutos de televisão só, que você vai ter todo dia. Ah, não, é muito pouco, né? 10 minutos é muito pouco. Então, até te ensinando, isso são partes que a gente vai ensinando os nossos filhos a reconhecer que às vezes o tempo, essa dimensão de tempo tem muito a ver com as nossas emoções, com o nosso desejo em fazer aquilo, né? Mas que precisa ser colocado que é necessário, que é preciso, e é totalmente negociável, desde que cumpra o que ele, né, o que foi colocado para fazer no dia, né, tá tranquilo. Né? Até porque ele já cumpriu provavelmente todas as atividades que ele precisava até esse período da tarde, né? Sim. Uma coisa que funcionou bem era colocar o tempo no uso do celular, né? Uhum. E antes do programa, a gente também deixava um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho à noite, mas a gente percebia que ele não via isso como uma recompensa, como um prêmio. Então, algumas coisas acabavam ficando sem fazer, atrasadas, né? Uhum. E aí, com o programa, a gente implementou de que primeiro ele cumprisse, né, todas as tarefas, tivesse tudo em dia, aí sim ele teria o prêmio, a recompensa aí da hora do celular, né? Sim. E, e também a clareza na informação, porque teve alguns dias que eu falei para ele assim, olha,
Se você não, por exemplo, não escovar o dente para dormir, amanhã você vai perder o uso do celular. E aí a gente Uhum. fez um contrato, Uhum. eu Por escrevi escrito também pode. Ai, travou. Deixa eu um ver. contrato, Deu uma eu travada, também assim. deu uma travada, Kátia. E que a gente falou que pode Então, fazer um contrato escrito também, né? isso, a gente fez um acordo escrito, ele assinou, eu também assinei. E aí, quando ele não conseguia cumprir alguma coisa, eu pegava e mostrava, falava, olha, a gente tem um combinado, a gente tem um acordo. Então, Isso é muito, às vezes o meu muito bom, né? Porque eu falo assim, que é ensinando os nossos filhos o poder da palavra e do que foi dito, né? Que eu acho que hoje a gente traz muito isso. Ah, falou. Ah, nem assinou, né? A gente brinca assim, nem assinou. Né? Mas de trazer para eles a responsabilidade que a gente tem com a fala, né? E assim, assinou, falou. A gente combinou isso, né? Então, precisa ser cumprido. Se a gente quer fazer um novo contrato, então a gente vai redigir um novo contrato, vai assinar um novo contrato, um novo combinado, né? Mas não dá para ficar quebrando aquilo que foi colocado. São coisinhas simples, né, que dá para a gente fazer, pouquinho tempo, mas para as crianças a gente já vai ensinando desde muito pequeno os princípios que a gente precisa ensinar, né, de compromissos, né, que nós também, eu acho que, como a Kátia falou, eu sou mãe também, gente, de duas crianças. E eu sei que os processos não são assim, simples, Maria, colocou lá para fazer a rotina, deu tudo certo, amanhã vai seguir tudo e pronto. Não, né? A resistência, os combinados, os compromissos. Lá em casa eu também passo. Eu tenho uma criança de 2 anos. A Rebeca, eu falo assim que ela é meu ensinamento a todo momento. Ela coloca em teste tudo aquilo que eu tenho ensinado. E é muito bom, porque me deixa muito próximo, né, de vocês mesmo. Eu falo que esse acolhimento porque eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a gente está cansado. A nossa vontade é deixar. A nossa vontade é muito mais fácil, né? Ceder a alguns desejos, porque há menos confronto, né? Então, né? Deixa eu comer chocolate, deixa eu ficar na televisão, pronto, né? E eu sei que fazer fora disso depende, além do nosso compromisso, da nossa energia. E não é todo momento que a gente vai ter essa energia. Então, que a gente também tem que se acolher, né? Eu falei também no programa, como era o Marcos e a Kátia, que precisava do tempo para os dois, né? Precisava de um tempinho para que vocês pudessem ter os seus processos. Eu falo hoje no programa Saúde Mental dos Pais. É algo que eu vou pegar muito firme, porque senão a gente, nesse processo, a gente acha que é muito difícil a maternidade e a paternidade, porque a gente se perde nos nossos sentimentos, né? Nas nossas coisas, e acaba a gente não dando conta depois, né? Porque não tem só os nossos filhos, gente. Eu tenho certeza que eu estou falando com pais e mães aqui que estão me ouvindo, que a nossa vida não é só, né? A nossa vida já existia até eles, né? Então veio depois deles e já tem muitas outras coisas envolvidas. E a gente precisa dar conta que nós somos todas essas coisas envolvidas, né? é. E aí, assim, quando eu olho o Felipe frente às outras crianças, né? E assim, é nítido de como nesse um ano, acho que vai fazer um ano ainda, né, Maria? Desde que Não a tem gente está ainda. fazendo essa Uhum. construção junto, de como ele cresceu, de como ele consegue já ter empatia, sabe? Perceber o outro. Uhum. E às vezes até ele fala, e tal pessoa, tal amigo fez isso, e eu não concordei. Olha, E eu falo, parabéns, filho, eu tô tão orgulhosa de você, né? ai, Como ele está crescendo, bom. né? Crescendo, sabendo Então, conversar, tendo autonomia, né? Por isso que eu falo para a Kátia, sempre deixa ele falar, ele se expressar, né? E dele colocar o sentimento, né? Então, é outra parte que eu também ensino, né? Que a gente precisa ensinar aos nossos filhos sobre expressar sentimentos, saber falar. Se você ensina para ele, né, o que é expressão para os pequenininhos, às vezes eles se confundem,
né? Então, aí você vai ensinando para eles que eles precisam se expressar. Tá incomodado? Você precisa falar para o seu amigo também, né? Não é só chegar em casa, que a maioria deles chega em casa para gente e vem chorar, vem falar, vem brigar, né? Só que lá, na onde aconteceu, eles não conseguiram se expressar e nem agir. E aí, se a gente vai tentar também resolver para eles a todo momento, a gente não deixa eles aprenderem essas habilidades que precisam ser aprendidas. Então, a gente ensina eles para eles usarem lá naqueles momentos que você precisa, sim. Você pode, você tem o direito de falar que não gostou, né? O que foi seu sentimento. E aí, e os amigos vão observando e ele vai. Eu sempre coloquei para a Kátia repetia, né? Que eu falo assim, que o Benjamin teve uma vez, gente. Acho que eu não sei se eu já falei isso numa live. Mas teve uma vez que ele foi chamado, o nome dele é Benjamin, ele foi chamado de Beija-Flor, por um coleguinha. E ele ficou muito irritado, ele brigou com um amiguinho na escola, e aí veio uma carta da professora falando o que tinha acontecido. Não fui chamada nada, mas veio esse incidente, né? E eu sempre trazia para ele, ele tinha, acho que, ele tá com 6, acho que ele tinha 4 anos e meio, nem 5 anos ele tinha. E aí ensinando para ele, né, que bem, quando alguém fala sobre outra coisa que você não é, você tem que se firmar na sua identidade. Né? Se alguém te chamar de amarelo, mas você é azul, não tem problema alguém te chamar de amarelo. Você pode falar para a pessoa, né? Eu não gosto que você me chame de beija-flor, né? E não gostaria que repetisse, mas você não precisa atacar, não precisa brigar, né? E achar que você perdeu sua identidade por causa disso. E eu lembro da Kátia sempre repetir isso, né? Que assim, isso é um outro trabalho que a gente tem que trazer para os nossos filhos de identidade, né? De as outras coisas não atingirem a ponto deles acharem que eles perderam a identidade porque alguém falou outra coisa deles, né? Inclusive, nós que somos pais cristãos, né? Então a gente acaba instruindo na palavra de Deus, né? Colocando os princípios. Então, um dos princípios que a gente tem aqui em casa é, independente de qualquer coisa, sempre falar a verdade, né? Uhum. E engraçado que outro dia ele falou para mim assim, tal pessoa contou mentira. Meu, meu amigo contou mentira. E aí eu falei, tá, filho, mas você sabe qual é a verdade, né? Então, eu percebi que ele já se incomodou, né? Sim. Mas como que ela não sabe, né? Às vezes a gente não, às vezes a outra pessoa não sabe, então respeita o que ela falou, mas você sabe qual é a verdade, Sabe né? isso. É, eu falo pro bem hoje, eles brigam, ele e a Rebeca brigam muito, né? Porque a Rebeca fala alguma coisa dele e fala, não sou assim. E eu sempre trago isso pra ele de novo, mas você sabe que você é, então não precisa ficar discutindo com ela, né? É, ela não sabe ainda, e às vezes ela faz porque quer te provocar, porque você continua repetindo. Se você sabe o que você é isso que tem que ficar, e você vê que são ensinamentos, parece pequenos, mas quantas vezes na nossa vida adulta a gente se pega ouvindo coisas sobre nós, né? Principalmente em relação à maternidade, à nossa maternagem mesmo, né? Às vezes até das nossas mães, das nossas amigas ou de outras pessoas e a gente fica, ai, mas errei, ai, verdade, não, assim a gente fica trazendo à dúvida aquilo que a gente sabe que é verdade, que é o melhor, né? Por causa de outros padrões, de outras coisas, às vezes a gente fica com o coração angustiado. Então, assim, se a gente está ensinando os nossos filhos esses propósitos, esses princípios, provavelmente eles vão ter menos dificuldades, às vezes, do que a gente passou na nossa vida adulta, quando a gente ouvia essas situações, porque não é só para a casa deles, profissionalmente eles vão ter que lidar com isso, né? Em qualquer lugar onde eles vão estar firmados numa identidade. E ninguém quebra a identidade deles, né? Eu falo assim, você pode estar dessa forma, mas você não é isso, né? Então, trazer Sim. essa diferenciação para os nossos filhos. A Kátia participou também do grupo, né? Do livro,
o cérebro da criança, o grupo de estudo, ela foi muito estudiosa ano passado comigo, né? Então, assim, e é isso, né? Falando de fazer a visualização para a criança, de saber isso, os sentimentos, as emoções vêm e vão. Normalmente é 90 segundos os sentimentos, gente. Então, assim, aquilo que você sentiu sobre aquilo vai passar, mas o que fica é realmente o aro, né, que ele fala lá dentro, é a sua identidade. E é isso que a gente vai construindo com os nossos filhos, independente de onde eles forem estar. Isso sim é uma criação de filhos emocionalmente saudáveis, porque a gente não sabe se eles vão passar por uma pandemia de novo, a gente não sabe se lá no futuro quais adversidades eles vão ter. Mas os princípios, né, o que era base para que eles possam estar em qualquer lugar, respeitando também quem não tem os mesmos princípios que eles, né, respeitando o outro, independente das diferenças, mas eles sabendo que eles não precisam mudar a sua identidade por causa do outro também, né? Que é isso que eu acho que é muito importante também. Eu acho que nesse mundo hoje, onde a gente pode ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? De saber que as nossas identidades podem estar preservadas com muito respeito ao outro, com muito respeito a tudo que a gente possa viver, né? Mas que a gente também tem firmado algumas coisas que por isso que a gente pode estar bem em todos os lugares, né? Que bom. Eu lembro de uma fala sua que me marcou bastante também, que era na hora de corrigir, né? Sempre dizer, né? Eu corrijo o comportamento, mas o meu amor por você é incondicional, isso nunca vai mudar. E isso virou uma chave na minha cabeça, assim, né? Porque muitas vezes nós, como pais, temos a tendência de julgar, brigar, aí com 5 pedras nas mãos, né? E eles ainda são crianças, né? Isso. E imagina, né, Kátia, que isso é para todos, né? Eu sempre falo assim, eu estou falando do seu comportamento. E o Bey já repete isso. Não, mamãe, você está falando do meu comportamento. Eu não gostei do seu comportamento, mas você eu nunca vou deixar de gostar, né? É incondicional, porque assim, não é pelo que você fez, né? Você é merecedor disso, Benjamin, do meu amor, não, né? Porque eu te dou esse amor incondicional como Deus tem esse amor por nós, não é por merecimento, né? Não é porque a gente fez acertou hoje, acertou amanhã, depois, né? Hoje se ganha, amanhã não. E os nossos filhos é a mesma coisa, mas que a gente precisa sim olhar para o comportamento, porque a gente quer modelar algo maior. Mas eles, a gente fala resguardar o coração deles, porque senão tem muitas coisas que podem acontecer com os nossos filhos. Se eles estão com o coração resguardados, eles vão também criar filhos, e eu falo que o meu ensinamento é para gerações futuras, é de criar gerações de famílias com esse amor, que independente do que acontecer, né? Hoje a gente falou daquela situação, não sei se você viu do menino de Campinas, de todas as coisas que estão repercutindo na mídia esses dias, e assim, o coração dói, né, da gente ver, a gente se coloca, né, acho que enquanto mães, né, de sentir, eu falo que eu não gosto nem de ler muito, porque eu já me sinto mal, mas de saber que apesar disso, né, a gente pode mudar a nossa família, que é isso que vai fazer diferença. A gente quer mudar o prefeito, a gente quer mudar o presidente, mas se a gente cuidar da nossa família, isso vai pagar para gerações e gerações, vai chegando para lá, né? Isso que é essencial, porque senão a gente perde, acha que não tem mais como, não tem mais jeito no mundo. E aí a gente deixa também a nossa família de lado, né? Ó, a Silvana colocou, a geração da sua família é um grande exemplo. Que bem. E é isso, né? Acho que, e a geração da Kátia também. Né? E de todos, né? Se a gente está aqui nesse formato, é exatamente para que todas as famílias que queiram aprender, que estejam dispostos a isso, é possível. Mesmo que você, ai Maria, mas eu não aprendi isso com os meus pais. Às vezes você pode não ter aprendido, né? Não sei, a Kátia não aprendeu tudo também.
ela se colocou em movimento ano passado, né, Kátia? Acho que a pandemia foi onde você mais estudou. Ela fez finanças para os filhos, né? Você fez vários cursos no ano passado, né? Eu acho que eu ouvi isso no ano passado, que é assim, a gente estuda para tantas coisas, né? Você vai tirar uma carteira de habilitação e aí você precisa estudar, você precisa ter uma profissão, você precisa estudar. E por que que a gente não faz esse investimento, né, para sermos pais melhores, pais emocionalmente saudáveis, né? De um ser humano que está em construção, né? E isso tem que ser enquanto nós temos tempo, né? Enquanto eles estão aqui. Porque às vezes eu olho e falo, nossa, daqui a pouco já é um adolescente e já está querendo ir embora, vai estudar fora. Então, eu queria deixar um recado para os pais aqui que estão nos assistindo, né? Que vale a pena nós investirmos na nossa família, nos nossos filhos, né? A gente não sabe tudo, então por isso que a gente tem uma profissional igual a Maria para ir nos abrindo caminho, abrindo Tudo está portas, nos caminhos. fazendo a gente ter um olhar diferente, né? Mas o primeiro passo é a gente querer mudar, né? E esse já é um grande passo, né? Isso, isso. Obrigada, viu, Kátia? Acho que era um pouquinho. Não sei se vocês querem deixar alguma pergunta, alguma consideração para ela também. É muita gratidão, né, por você, pela sua família, né, por ter te encontrado. E eu acho que me fortaleceu muito para saber que esse tipo de ensinamento aqui faz diferença, né? Porque às vezes a gente também duvida, mas online, né? Eu tinha muitas resistências. E a gente está sempre nesse quadradinho aqui da clínica. E aí, quando chega a pandemia, não pode mais esse quadradinho. Não sei quando que vai ter esse quadradinho de novo, né? No formato como a gente tinha. E aí abriu essa possibilidade. E é isso que eu tenho trabalhado hoje em dia, né? Também vocês vão me ver e vocês não vão, não vão me perder. Mas se você quiser começar nessa turma que está iniciando agora, até amanhã são as inscrições, né? Eu vou deixar um tempinho para começar a outra, porque é exatamente isso, né? Tem que acompanhar as famílias, a gente tem várias coisas para ensinar, tem bastante coisas ainda diferentes agora, mas você é meu convidado também, né? Para estar aqui comigo. E continua, às vezes você não pode fazer esse investimento agora, mas tem muito conteúdo aqui, né? Essa live foi para aquecer o seu coração. Tem muito conteúdo gratuito, gente. Eu coloco todas as coisas, eu deixo aqui, né? Eu não fico retirando nada. Então, assim, exatamente para que você tenha acesso. Não pode. Voltou? Pronto. Eu só estava me despedindo. Voltou, tá Finalzinho, a travando. minha internet. Kátia, você está me ouvindo? Caiu a minha. Tô ouvindo a mensagem.
A imagem tá Vamos rápida. lá. Voltou. É só porque eu estava encerrando, né? E caiu, mas ainda bem que deu tudo certo antes. Obrigada, viu, Kátia? Deus abençoe. Muito obrigada. Gratidão pela sua vida e pela sua família. Beijo, viu? Amém, Obrigada. nós todos. Você também. Continua o seu trabalho firme, tá? Para ajudar Beijo. mais pais. Beijo, Um obrigada, beijo. gente.